Vamos entrar em detalhes agora com o passo 4, alocação do preço da transação às obrigações de desempenho. Se um contrato tem uma única obrigação de desempenho, normalmente o preço da obrigação de desempenho é o mesmo preço do contrato. Contudo, nas situações em que há mais de uma obrigação de desempenho, o preço do contrato deverá ser alocado sistematicamente a cada uma das obrigações de desempenho. Essa alocação deve levar em conta o preço de venda individual das obrigações de desempenho. Considerando que a obrigação de desempenho é um bem ou serviço distinto que a entidade promete ao cliente, normalmente este bem ou serviço pode ser vendido separadamente dos outros bens ou serviços prometidos no contrato. Dessa forma, para a alocação do preço do contrato às obrigações de desempenho, é necessário identificar quais são os preços observados para as obrigações de desempenho quando vendidas separadamente dos outros itens ou serviços prometidos no contrato. Considere a hipótese em que uma entidade prometeu ao cliente três itens, A, B e C. O valor total do contrato é de 100. Quando vendidos separadamente, os itens A, B e C têm valor de 50, 30 e 20, respectivamente. Se não há nenhum tipo de desconto ou nenhum tipo de consideração variável dentro do contexto do contrato, neste caso, os itens A, B e C deverão ter alocados a eles os seus valores individuais normais, ou seja, 50, 30 e 20. Agora, considere a hipótese em que os itens A, B e C, que têm respectivamente os valores de 50, 30 e 20 quando vendidos separadamente, são negociados em um único contrato com um valor de 90, ou seja, foi aplicado um desconto de 10 neste contrato. Considere ainda que dentro da negociação do contrato com o cliente, a entidade determinou que esse desconto de 10 deveria ser aplicado ao item A, que valia 50 e que nesse momento será vendido por 40 ao cliente. Este é o preço que o cliente vê no contrato. A norma diz que para se considerar esse desconto somente ao item A, ou seja, para reconhecer receita de 40 no momento em que este item for entregue, será necessário comprovar que esse desconto se aplica realmente de maneira exclusiva ao item A. Caso isso não possa ser cobrado, o desconto deverá ser alocado também aos outros itens. Ou seja, considerando que separadamente os itens A, B e C são vendidos por 50, 30 e 20, como já foi dito, isso significa que, dentro do contrato inicialmente negociado, antes que o desconto fosse aplicado, o item A corresponde a 50% do contrato, o item B corresponde a 30% do contrato e o item C corresponde a 20% do contrato. Dessa forma, ao alocar o desconto de 10 que foi concedido ao cliente, ele não poderá ser alocado somente ao item A, como já foi dito. Na verdade, o que deverá ser feito é alocar o desconto proporcionalmente a cada um dos itens. Isso significa que haverá um desconto de 5 no item A, um desconto de 3 no item B e um desconto de 2 no item C. Dessa forma, para fins de reconhecimento da receita, a receita do item A deverá ser reconhecida pelo valor de 45, a receita do item B deverá ser reconhecida pelo valor de 27 e a receita do item C deverá ser reconhecida pelo valor de 18, de forma que o valor total do contrato permanece 90. Contudo, deverá ser alocado sistematicamente o desconto entre as obrigações de desempenho descritas no contrato. Normalmente, o preço de venda individual de uma obrigação de desempenho é o preço de lista definido pela entidade. Em alguns casos, no entanto, pode não ser possível identificar qual é o preço de venda individual de uma obrigação de desempenho. Por exemplo, quando um item ou serviço está sendo vendido pela primeira vez e não é conhecido o preço individual desse item ou serviço, ou ainda, quando este item ou serviço é vendido por preços diferentes dependendo de características do cliente ou características geográficas. Nesses casos, será necessário estimar qual é o preço de venda individual do item ou serviço que compõe uma obrigação de desempenho. Para estes casos, a norma define três tipos de abordagem para a estimativa do preço individual das obrigações de desempenho. Há a abordagem de avaliação de mercado ajustada,
em que a entidade pode avaliar no mercado qual o preço que o cliente estaria disposto a pagar pelos bens ou serviços, ou ainda consultar preços para bens ou serviços similares e ajustar esses preços conforme necessário para refletir os custos e margens da entidade. A abordagem do custo esperado mais margem, em que a entidade pode prever seus custos esperados para satisfazer a obrigação de desempenho e então adicionar a margem apropriada para esse bem ou serviço, ou a abordagem residual, que é possível quando há mais de uma obrigação de desempenho no contrato e todas as obrigações de desempenho têm o seu preço individual definido, exceto uma. Neste caso, irá se considerar o valor total do contrato menos o valor das obrigações de desempenho que já tem o seu preço definido e o valor residual restante vai ser aplicado à obrigação de desempenho restante. Caso haja uma variação de preço no contrato, é necessário proceder com a realocação deste preço do contrato às obrigações de desempenho, conforme já descrito. Estes são os pontos de atenção com relação ao passo 4, alocação do preço da transação à obrigação de desempenho. Obrigado.